A fila de espera para conseguir fazer uma perícia no INSS em maio desse ano passava da marca de 1 milhão de pessoas. Diante dessa situação preocupante, recentemente o governo federal simplificou o pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A partir de agora, a perícia passa a ser feita de forma remota, com análise de documentos, sem a necessidade da presença do segurado. A mudança veio através de uma publicação de uma portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS. O assunto, claro, gera muitas dúvidas. E é por isso que convidamos o Dr. Frank Bezerra, advogado previdenciário, para nos ajudar a entender melhor essas mudanças. Olá, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson, boa tarde a todos os espectadores da TV Cidade Verde. Doutor, para quem está em casa agora acompanhando o nosso telejornal da hora do almoço e já está também nessa fila de espera, já está com a perícia agendada, para essas pessoas que já estavam com a perícia agendada, elas precisam aguardar fazer a perícia de forma presencial ou já para elas também já serve a mudança remota? Veja só, as pessoas que já possuem a perícia agendada, seja ela de forma remota ou a perícia em loco, é importante esperar, é importante. Mas, claro, que a partir do momento que essa perícia venha a ser indeferida e ela novamente quiser entrar com um novo pedido administrativo, a partir de agora ela pode fazer o pedido, conforme a portaria, por até 180 dias, certo? Então, assim, uma das principais mudanças dessa portaria seria, além da análise dos documentos de forma remota, seria a mudança desse prazo. Que agora a gente tem um prazo que dobrou, né? Antes a gente tinha 90 dias e agora a gente tem o dobro, 180 dias. Sim, são medidas que o governo tem tomado para tentar diminuir essa fila grandiosa de pedidos no INSS e resgatou uma medida lá do tempo da pandemia de tentar amenizar a quantidade de processos que tem, principalmente pedido por incapacidade. Então, se a pessoa, mediante consulta médica, o médico lhe diz que o seu repouso pode estar ali na casa de até 180 dias, ela deve solicitar ao seu médico um atestado. Esse atestado, é bom até se falar qual a estrutura desse atestado, né? É um atestado que ele tem que ser emitido até 90 dias, nos últimos 90 dias. Esse atestado tem que ser legível, com o nome do segurado, a descrição da doença, a CID, que é a doença, o código da doença, também atestado carimbado por um médico. E esse atestado, ele pode contemplar um repouso de até 180 dias. E aí você me pergunta, e se esse atestado não tiver o período do repouso? Ele é válido? Também é válido, ele também é válido. Desde que, dessa forma, o médico do INSS, que vai verificar somente a documentação, é quem vai atestar quanto tempo a pessoa vai ficar de repouso, até 180 dias. Antes, 90, agora até 180 dias. Então tem esse benefício da pessoa que acha que pode voltar do repouso antes de 180 dias, solicitar, não esperar mais uma perícia de meses, mas tão somente enviar a documentação pelos canais do INSS, tanto o meu INSS como o 135. Era essa a minha pergunta para o senhor sobre essa solicitação. Além do meu INSS, esse telefone de contato, existiria outras formas dessa pessoa tentar solicitar, pedir esse antigo auxílio-doença? Não, os canais são o meu INSS, tanto no site como nos aplicativos em celular. No próprio celular você pode baixar o aplicativo, precisa de uma senha do meu INSS, né, o gov.br, e também no 135 você pode ligar, fazer a solicitação e depois enviar a documentação pelo meu INSS. Esses são os caminhos. Falando então em documentação, qual seria essa documentação que essa pessoa precisa da entrada para conseguir esse auxílio? São basicamente exames, laudos e atestados médicos, e esse atestado, como eu bem falei, precisa reunir esses elementos: nome, CID,
tempo, período de repouso, né? Qual o período que a pessoa deve estar repousando. E importante também, se o acidente foi acidente de trabalho, o atestado precisa vir junto com o CAT, que é um documento que o empregador atesta que houve acidente de trabalho daquele segurado. Por algum motivo, esse assegurado ele não conseguiu ter essa solicitação aprovada. Qual o passo que ele deve seguir? Ele deve esperar um determinado período para dar entrada num novo pedido? Qual seria o fluxo correto, doutor? Conforme a portaria, se ele não conseguir, existem recursos dentro do próprio INSS, o segurado pode tentar recorrer da decisão na junta de recursos do INSS, e caso, mesmo assim, o INSS insista em não conceder, ele pode recorrer também no Juizado Especial Federal. A gente sabe que muitas pessoas, e aqui a gente pode trazer um exemplo, um diabético. Você tem um exemplo de alguém que recebe o benefício, mas tem outra pessoa que não recebe. E as pessoas ficam com muitas dúvidas. Nossa, mas a minha vizinha, ela tem diabetes, ela recebe, eu dei entrada e o meu foi negado. É preciso entender também essa jogada, né, doutor? Sim, e isso é muito importante. Eu queria falar para as pessoas que em 2019, com a reforma da Previdência, o auxílio mudou. Ele não se chama mais auxílio doença, como era antigamente. É auxílio por incapacidade temporária. Por que o nome mudou? Porque o benefício não é só para quem está doente, mas é para quem está incapacitado. Mesmo se a incapacidade for somente limitante, não lhe dá direito ao benefício. A capacidade tem que ser parcial ou total, certo? Então, muitas pessoas têm dúvida porque às vezes tem uma doença, mas essa doença ela limita de alguma forma, mas não incapacita. E você citou o diabetes, salvo alguns casos mais graves, que de fato deixa a pessoa acamada, ou amputação de membros, mas o diabetes comum, normal, que muitas pessoas têm, ela não é uma doença que gera incapacidade para gerar um benefício previdenciário, por incapacidade. Doutor, o senhor acredita que essa mudança, a análise desses documentos de forma remota, de alguma forma pode dar brecha para fraudes? Porque a gente sabe tantos exemplos de pessoas que acabam recebendo benefício, passam por uma perícia médica, às vezes conseguem fraudar algum atestado, às vezes conseguem encontrar dentro do próprio INSS pessoas que facilitam esse acesso de forma indevida diante da atuação do senhor, da expertise, do conhecimento, enquanto advogado também. Essa análise de forma remota pode de alguma forma dar brecha para isso? Olha, eu acredito que não, Clebson. Eu acredito que a Previdência tem criado mecanismos a cada dia para melhorar a concessão de benefícios. Eu advogo há mais de 15 anos e essas questões de fraude, elas existiam mais no passado. A cada dia a Previdência tem aprimorado seus mecanismos. O próprio sistema Meu INSS é um sistema hoje bem amplo, bem democrático, qualquer pessoa pode ter no seu celular. E acredito que essa análise da documentação ela vai agilizar os pedidos de auxílio por incapacidade e acredito que a concessão mediante fraude seja mínima. Ok, nós conversamos com o advogado previdenciário, o Dr. Frank Bezerra, trazendo esclarecimentos para a gente sobre essas mudanças no INSS. Para você que ainda ficou com alguma dúvida, você pode rever essa entrevista daqui a pouco dentro do nosso aplicativo CV Play. Doutor, eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aqui como ex-presidente da OAB e também integrante da OAB de Picos, à disposição aqui para dialogar. Boa tarde, até a próxima. Obrigado.